aí, no outro dia, a Bruna chegou. E aí, a gente foi lá e ficou... Eu fui de novo lá. Eu tava em Cumbuco e fui lá pra o CT de novo pra gente ficar analisando como que tava a arbitragem. Como Entendi. que tava as Importante. coisas. Porque, por mais que tenha a gravação, não é a mesma coisa de você ver. Tá, Pessoalmente. ele fez uma esquiva. Por exemplo, teve um atleta aqui de Pernambuco que tava lutando no primeiro dia. E aí, a gente via, sei lá, ele chutando a cabeça. Mas não foi ponto. E não marcaram. Aí a gente, tá, por que não foi ponto? Aí a gente começava a analisar, e aí a gente anotava. Já se ligava pra no dia Já se seguinte, ligava. que era a nossa vez. A gente, vou evitar fazer isso porque não tá sendo ponto. Vou fazer mais isso porque estão marcando muito. Então, você também tem que ir lá Exatamente. pra analisar, velho. Aí a gente ficou lá analisando, aí pronto, Guiaco, ele Isso não tá marcando. previamente a competição de Antes, vocês. um dia antes Isso, da um nossa dia competição. Exato. Aí a gente, tá, eles estão marcando Guiaco embaixo, mas Guiaco avançando não. Oizuki estão marcando. Virar de costas não tá sendo ponto, tal coisa. E a gente anotou tudo. No outro dia, a gente chegou lá pra competição. Eu cheguei, acho que era meio-dia, a competição só começava às 3 horas, mas eu sou desse tipo de pessoa que eu preciso estar lá, me adaptar ao lugar, entender, aquecer, enfim, eu preciso do meu tempo. E aí eu cheguei, era meio-dia, mais ou menos, e fui lutar, era 3 horas. Ei, Aí... foi pouco tempo de espera. Foi. Né? É pra quem é acostumado a esperar o dia todinho. Exato. Mas lá Até eles são boa. bem certinho quanto ao horário. Aí, pronto, fiquei aquecendo. Quando deu 2 horas, eu comecei a aquecer. E fui lutar, né? E aí, na luta, já tava tudo doido por causa daí, porque minha categoria tinha bastante gente. Bastante, assim, em tua comparação categoria é a às mesma outras. dela, ou É, não? não. Não, A são dela é categorias da 59, menos 59. Quando ela menos foi 53. lutar, eu já fui pra lá pra assistir Pra ela. assistir. Ah, Porque eu ia sim. lutar logo em seguida. Depois Ela- a categoria mesmo dela. dia também. Isso, né? mesmo dia. A categoria A minha dela categoria acabou, acabava, foi a depois era a minha. Aí, pronto, aí eu comecei a lutar, eu fiz... Nem lembro agora se foi uma ou se foi 2 lutas pra entrar no rodízio, depois fiz as lutas do rodízio, e aí, Mas graças a Deus, deu tudo certo. as 2 lutas que tu fizeste, você conseguiu ganhar. Eu ganhei as lutas, As 2. e aí eu perdi uma luta do rodízio contra um atleta do Piauí, que a gente já tinha se enfrentado outra vez. Como é a Na luta do seletiva. rodízio? Luta do rodízio, a gente tem 4 atletas, e aí você é a quarta, né? E aí você luta com todo mundo que tá ali. Certo. Então, quem tiver a maior quantidade de vitórias, entra na seleção. Tá. Mas, por exemplo, se 2 pessoas perderam, empatou. Aí vai rodar todo mundo de novo. E de novo, e de novo. E o Até- critério de desempate é sempre ficar rodando até sim. Até alguém ser perder. o campeão, entendeu? Então você luta muito lá e é muita resistência Você luta contra os 3, é? contra os 6. E o outro também vai lutar contra os 3. Contra os 3. Exatamente. Quem passar pro rodízio são 4 pessoas que passam. É tipo dessas os pontos 4. corridos, né? Feita no futebol, né? Isso. Pontos corridos, né? Vai. Aí, pronto, eu sou essa, eu luto com essa e essa, entendeu? E aí essa luta com essa, Todo mundo essa luta e contra essa. todo Todo mundo. mundo Fica contra os todo No melhores, final, 4 quem somou concentrados. mais pontos... Quem somou mais pontos ou quem teve mais vitórias. Então, Na mas- verdade, o critério de pontos é só pra um critério de desempate Empate. mesmo, enfim. Que foi o que aconteceu na minha luta também. Porque né, foi uma loucura pra decidir que eu passei, porque eu tinha ganhado todas as lutas e aí chegou contra a atleta e eu perdi, se não me engano foi 2-0. E aí eu falei assim, tá, então eu tenho que ganhar a próxima luta pra passar pra ter o rodízio de novo, entendeu? Porque essa atleta que ganhou de mim tinha perdido pra menina que eu ia lutar na final. Sim. E aí eu falei, então eu tenho que ganhar essa. Se eu não ganhar essa, acabou o Panamá. E aí eu fui com esse pensamento, comecei a perder na luta, comecei pressionando, a menina veio um Kizami, aí 1-0 e o Senshi, eu falei, São meu quantos Deus. minutos? Quantos minutos? São 2 minutos 2, na né? Júnior. Aí eu, meu Deus, e agora? E já tinha passado, acho que uns 1 minuto. Já tinha passado de luta e ela partiu um Kizami. Eu já tinha estudado ela e aí eu já tinha visto algumas coisas que ela ia fazer, enfim. Mas aí eu falei, tá, e agora? O que eu vou fazer? E eu fui buscar, faltava 15 segundos. Falei, ou é agora, minha filha vai buscar. E aí fui buscar, consegui buscar. Virei pra 3-1, né? Ela tinha o Sencho ainda, mas aí eu fiz 2 pontos e aí Sencho é fiquei o quê? ganhando. Sencho, explique. Sencho é a vantagem que você faz quando você tem o primeiro ponto. Primeiro então, ponto, né? O primeiro em ponto casa- é você tá Exato. na vantagem com o Sencho. Então, em caso de empate, quem tem o Sencho ganha. Então, tá 1-1, mas eu marquei o primeiro ponto, eu vou ganhar. Mas você pode perder esse Sencho se você fizer uma falta nos 15 segundos finais. Certo. Então, se eu fizer uma falta, sair do tatame, agarrei, enfim. A única falta que não tira o Sencho é falta de contato. Certo. De resto, todas as faltas, se você fizer nos últimos 15 segundos, você perde esse Sencho, essa vantagem, né? E aí, ela tinha marcado o primeiro ponto e tava com o Sencho. E eu preciso buscar. Só que eu busquei um ponto, aí, 1-1. Mas ela ainda tava com o Sencho. Então, ela ainda tava ganhando.
Então eu precisava buscar mais um pra ganhar. Aí fui lá, faltava 15 segundos, busquei o segundo. E aí faltava 6 segundos. E eu falei, meu Deus, não posso levar nenhum ponto. Se eu levasse um ponto, ia ficar 2-2, mas ela continuava com 100. Sim. Ela não tinha feito falta. E aí eu comecei, tem até um vídeo no Instagram, eu desesperada, e agora? Aí ela baixou, eu baixei, aí ficou as duas assim. E aí 6 segundos, na verdade faltava 4, aí aumentaram 2, eu fiz, e gente, eu não vi essa falta de tempo não. Mas aí aumentaram, e aí eu fui pra trás, e aí, enfim, marquei mais um ponto, terminou a luta 3-1. E quando foi na minha cabeça, eu sentei assim e eu fiquei, tá, vai rodar tudo de novo. O rodízio todo de novo e vamos tentar de novo pra ganhar e entrar na seleção. Mas aí tiveram critérios, porque eu não sei se foi por somatória de pontos, mas na verdade a menina que ganhou de mim, ela foi fazer mais uma luta, a última luta dela do rodízio, contra um atleta aqui de Pernambuco. E aí ela não conseguiu fazer essa luta porque a pressão dela caiu, Certo. enfim. Não lembro qual foi o critério. Então, a menina que ganhou de mim não conseguiu lutar mais. Então, meio que ela sai do rodízio. Sendo que, como ela foi a única que ganhou de mim, a somatória de pontos é minha, entendeu? Ah, entendi. Então, quando vi os critérios e a menina, a única pessoa que ganhou, não vai mais lutar, eu já ganhei de todas ali, entendeu? Então, o critério que eu entendi foi esse. Foi pra você. Só que eu não sabia. E aí foi quando eles começaram a anunciar. Classificada, ainda decorei. Classificada para os Jogos Sul-Americanos da Juventude Panamá 2026. Aí eu, ué, gente, aí eu olhei pro lado, só tinha 2 cotôs, né? Eu olhei pro lado, os meninos ainda estavam lutando. Aí eu olhei pro outro, minha categoria não tava rolando ninguém. Eu falei, a de Bruna ainda tá aquecendo. Eu falei, "Ih, gente, é a minha." Aí foi quando eu desesperei. Menos 53. Aí, Maria Carolina, eu, meu Deus. Aí comecei a chorar. Aí a pressão baixou também. A pressão baixou também. Aí, E eu que tava Bruna aquecendo tava do do outro outro lado, eu aquecendo. Desmaiou também, Bruno. Aí, Maria e Carolina, eu corri o ginásio todo, Bruna, eu dei tem a um volta no vídeo. ginásio correndo, eu acho que eu dei um grito tão alto na área de aquecimento, corri, pulei a divisão que tava da arquibancada para os tatames, já fui abraçar ela, ó, fiquei tão feliz, Foi bom, né? foi Foi muito ótimo. bom. E o Aí- teu, Bruna? E o teu, Bruno? Ah, diz aí. Não, aí foi isso. Tem até no vídeo Bruna correndo igual. Sim. Aí eu, gente, meu Deus. Aí tem. Meu pai grita: o que foi que eu perdi? Que ele não tinha ouvido. Aí, Bruna, ela passou! E o sonho da gente era passar juntas. Era Sim, verdade. sim, sim. Aí depois que eu vi ela ganhando, eu botei na minha cabeça que Ah, eu ela vou entrou. também. É comigo agora. Eu tenho que Eu vou estar ficar pra trás, não. É. Que épico, né? Ela fez a parte dela, agora eu vou fazer a minha. E assim que acabou a categoria dela, já chamaram pra começar a minha. E aí fui lá, tentei ficar bem concentrada, colocando o objetivo em mente. Eu fiz 3 lutas. Por sorte, eu já tava no rodízio, então eu lutei 3 vezes, ganhei as 3. Com as meninas de bastante experiência, eu tava um pouco nervosa, não vou mentir, porque era um campeonato que eu queria muito, que eu tava desejando há muito tempo, uma oportunidade que não sei se ia aparecer tão cedo pra mim novamente. E aí, Sim. ela tinha passado, eu queria ir com minha amiga, assim. E graças a Deus, assim, deu tudo certo. Foi bom, né? Eu talvez não tenha conseguido dar o meu 100%, talvez por causa de nervosismo e tal. O psicológico conta muito em competição assim. Mas foi o suficiente pra eu conseguir passar. E assim, o que mais me impressiona é que a Cané colocou pra esse campeonato 2 atletas. E as 2 As duas passaram. passaram, né? Os 100% Teve um rendimento aproveitamento. de- 100%. E o nosso mentor também, Botelho, treinou nós 2, Pedro treinou nós 2. E foi só a gente e as 2 conseguirem entrar, assim, pra mostrar, assim, a força que essas 2 potências, né, tem Isso, influenciando, assim, no nosso treinamento. E foi perfeito, assim.